Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre reposição hormonal, modulação hormonal em mulheres. Quais seriam as situações em que deveria se avaliar a possibilidade desse tipo de terapêutica? Bom, então para começar, os hormônios sexuais eles estão relacionados à energia sexual, que é a energia de criação. Nós abordamos isso no vídeo Testosterona com T de Trabalho, vou deixar o link aqui na descrição, em que eu explico melhor quais são as consequências que tem para a vida de uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, quando os níveis de hormônio sexual estão desregulados. Mas o fato é que, quando a mulher está com alterações nesses hormônios, não apenas o desejo sexual fica reduzido, como também a vontade de trabalhar, de estudar, de fazer atividade física. Ou seja, as realizações como um todo na vida ficam comprometidas quando os hormônios sexuais estão desregulados. Bem, e quais seriam esses hormônios? Os principais são, em primeiro lugar, a progesterona, depois o estrogênio e os seus derivados e a testosterona. Para além disso, a gente ainda tem a ocitocina e a prolactina, só para citar alguns, que também interferem nessa questão toda, mas esses primeiros que eu citei são os mais importantes, que é o que a gente vai abordar no vídeo hoje. Quais são as situações em que a mulher deveria avaliar a possibilidade de fazer modulação hormonal ou reposição hormonal? Seria 3. Primeiro, na situação de ela apresentar predominância estrogênica. Segundo, na situação de ela já ter feito cirurgia de ovário ou de útero. E em terceiro lugar, no período do climatério, aquele período próximo da menopausa. Então vamos abordar cada um deles de uma forma um pouco mais aprofundada para entender melhor. Começando com predominância estrogênica. O que é isso? A mulher basicamente tem dois hormônios sexuais femininos principais, que seriam a progesterona e o estrogênio. O normal é que a mulher tenha mais progesterona do que estrogênio. Quando ocorre da mulher ter mais estrogênio do que progesterona, aí é que ocorre a situação que a gente chama de predominância estrogênica. E como que esse estado se desenvolve? Duas situações. Uma delas, a mulher está ingerindo xenoestrógeno, moléculas semelhantes ao hormônio feminino, que ela está ingerindo em quantidade excessiva e que está gerando esse desbalanço. E as principais causas que a gente vai ver hoje são quais? Em primeiro lugar, uso de anticoncepcional. E, em segundo lugar, contaminação por bisfenol A, que é um componente que tem no plástico. Não se deve guardar comida em pote de plástico. Toda vez que se resfria o plástico quando bota na geladeira, ou pior ainda, quando se aquece o plástico quando bota no micro-ondas, tu vai liberar bisfenol A para a comida, aí a pessoa vai ingerir aquele alimento e vai estar se contaminando com o bisfenol A. Esse é um ponto. A outra situação que pode acontecer é quando a mulher até mantém os níveis de estrogênio normal, mas está com queda na produção de progesterona. Isso vai acontecer quando? Quando a mulher está passando por sobrecarga de estresse. Então, o que a gente vai ver? A progesterona ela é usada como base para produzir vários hormônios no organismo, dentre eles o estrogênio e a própria testosterona. Mas também é utilizado para produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o que a gente vai ver? A mulher com sobrecarga de estresse vai estar transformando progesterona em cortisol e aí por isso que vai chegar nesse estado de desequilíbrio hormonal. E quais são os sintomas que a gente vê na mulher que tem predominância estrogênica? Basicamente são três principais. Primeiro, acúmulo de gordura. A mulher começa a desenvolver sobrepeso, obesidade ou apresenta muita dificuldade para manter o controle do peso. E o tipo de gordura que a gente vai ver é bem característico. É aquela mulher que ela ganha bastante gordura no quadril e nas coxas, mas ganha pouca gordura na região da mama. Isso é bem característico da mulher que está com predominância estrogênica. Outro sintoma bastante característico seria enxaqueca. Muitas mulheres sofrem de enxaqueca, sendo que a causa nesse caso seria predominância estrogênica, muito embora existam outras causas de enxaqueca, mas essa é uma muito importante. E terceiro seria TPM, tensão pré-menstrual. A causa de tensão pré-menstrual é predominância estrogênica. E aí a gente vai ver alguns dados interessantes. Por exemplo, aqueles casais que a gente vê, questão de obesidade, em que a mulher está acima do peso, o homem está com aquela barriga crescendo e ambos estão passando por dificuldade financeira. Por exemplo, pelo homem não estar conseguindo prover a casa. Claro,
Nessa situação, o que a gente vê? A mulher está com predominância estrogênica por contaminação por bisfenol A e o homem está com deficiência de testosterona por contaminação por bisfenol A. E aí é por isso que a questão do entusiasmo, da autoestima do homem vai caindo e a capacidade dele de trabalho acaba que cai junto. Outras situações que a gente vê é interessante. Às vezes existem mulheres idosas na família, ali na casa dos 80 e poucos anos, que comentam coisas do tipo: ah, na minha época não tinha essas frescuras de TPM, a gente não ficava reclamando desse tipo de coisa. Claro, naquela época em que essa mulher era jovem, a gente não tinha essa disseminação dos plásticos e o próprio consumo de anticoncepcional também era um pouco não tão intenso quanto é hoje, mas principalmente essa questão do plástico. E aí é claro que as mulheres não tinham esse tipo de sintoma, ou quando tinham, eram em raros casos em quantidades muito leves, né? em intensidade muito leve. E aí a gente vê hoje esse comparativo de diferença de geração em relação a esse tipo de sintoma. Uma mulher, então, jovem, que esteja com estado de predominância estrogênica, a não ser que ela regule esses hormônios, ela vai ter bastante dificuldade, por exemplo, para perder peso. A segunda situação em que deve-se trabalhar com a possibilidade de fazer modulação hormonal é quando a mulher faz cirurgia para a retirada dos ovários ou do útero. Quando a mulher retira os ovários, aí é óbvio, ela vai entrar em menopausa imediata, afinal de contas ela perdeu os órgãos que vão produzir esses hormônios. Então a partir dali ela vai ter que fazer reposição. A mulher que retirou apenas o útero também vai passar por esse processo, mas um pouco mais tardio. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas se retirou só o útero, mas os ovários permanecem, então a produção de hormônio permanece a mesma. Na verdade não é bem isso que ocorre. Quando a gente remove o útero, parte do sistema circulatório, das artérias, das veias, que nutrem os ovários, vem a partir do útero. E aí quando se remove o útero como um todo, essas artérias e essas veias são removidas juntos. E aí o que ocorre? A tendência é que os ovários, como eles agora não estão com o seu sistema circulatório completo, é que eles começam a entrar em atrofia. E, na maior parte dos casos, depois de 2 anos de uma cirurgia para retirada do útero, os ovários já não estão mais conseguindo produzir hormônio em quantidade satisfatória. E essa também seria uma situação em que deve-se trabalhar com a possibilidade de fazer modulação hormonal. E agora vamos conversar sobre o período do climatério da menopausa. Em média, a partir dos 40 anos, a mulher começa a ter uma queda na sua fertilidade, que é o período em que esses hormônios sexuais começam a cair. E nesse período, basicamente, ela vai ter 4 sintomas principais, que seriam insônia, fogachos, os famosos calorões, ressecamento vaginal e perda de libido. Dependendo do quanto que esses sintomas estão interferindo na dinâmica da vida da mulher, aí seria interessante levantar a possibilidade de trabalhar com modulação hormonal. Bem, desses sintomas que eu citei agora, os que mais incomodam a mulher e que dificilmente tu vai ter uma terapêutica adequada que não seja modulação hormonal são os fogachos e a perda de libido. Então, começando com fogachos. Fogachos eles são conhecidos popularmente como calorões, que é uma sensação assim de calor, a mulher começa a suar bastante, principalmente da cintura para cima, que pode ocorrer várias vezes ao longo do dia e que pioram principalmente à noite, que vai prejudicar bastante o sono. Então tem aquele padrão, a mulher começa a ter um fogacho, ela precisa se destapar de noite, tirar a coberta, aí daqui a pouco passa e ela começa a ficar com frio, aí se tapa de novo, aí daqui a pouco mais um fogacho começa a ter calorão, aí tem que se descobrir, aí se tapa, se descobre, se tapa. Isso vai prejudicar o sono como um todo e aquela coisa, uma noite de sono mal dormido vai fazer com que o teu dia seguinte não renda de forma adequada. Nessas situações existem terapêuticas, por exemplo, magnésio. O magnésio melhora bastante a questão de fogachos. Agora, ele não vai resolver de forma satisfatória, em alguns casos, em mulheres que são mais sensíveis, tal como fazer modulação hormonal. Bem, e a questão de queda de desejo sexual, perda de libido? A explicação que eu vou dar agora, ela vale para todo o período reprodutivo da mulher, desde que ela começa a menstruar até o período que ela entra em menopausa. Então, o desejo sexual da mulher varia basicamente com 3 hormônios, que seria a progesterona, que é o principal, a ocitocina e a testosterona. Então, começando com progesterona. A mulher, ela sente desejo sexual principalmente por causa da progesterona.
E ela vai ter isso basicamente 2, 3 dias no mês, que é o período em que ela está ovulando, que é o período em que ela está produzindo mais progesterona. Lembrando que o próprio nome do hormônio diz pró seria a favor e gesterona gestação. É o hormônio produzido para induzir a gestação. Esse é o período em que ela tem maior desejo sexual. Os outros dias do mês, geralmente ela tem relação sexual com o companheiro, com o marido, mais para agradar, mais por questão afetiva, mas não que ela tenha desejo propriamente. E aí é a situação que a gente falou. Quando a mulher começa a entrar no climatério, ela vai ter ciclos em que ela não vai estar ovulando e, portanto, não vai estar produzindo progesterona. A mulher mais jovem, se ela toma anticoncepcional, ela não está ovulando e, portanto, ela não tem desejo sexual. E a mulher, quando está na situação de predominância estrogênica, como a gente estava falando ali no início do vídeo, seja por excesso de estrogênio ou mesmo por sobrecarga de estresse, então com queda de progesterona, vai acontecer de ocorrer queda do desejo sexual. O segundo hormônio que nós citamos então seria a ocitocina. A ocitocina é o que muitos chamam de hormônio do amor, que é o que faz com que um casal se apaixone, que é o que faz com que uma mãe se apaixone pelo seu bebezinho quando nasce. Então, o que acontece? Os níveis de ocitocina, eles vão caindo com a idade. A partir dos 30 anos, as pessoas, tanto mulheres quanto homens, produzem muito pouco ocitocina quando comparativo quando são mais jovens. E é por isso que nesses períodos as pessoas não se apaixonam mais. O que a gente observa que é bastante comum. Quando uma pessoa, por exemplo, está na casa dos 30, 40 anos, larga a família para ir viver com outra pessoa e diz, é porque eu me apaixonei por outro. Não, isso é um episódio maníaco. As pessoas elas não se apaixonam depois dessa faixa etária, porque os níveis de ocitocina não são mais altos. É por isso que a gente vê bem característico. Quando a ocitocina está alta, que a pessoa está apaixonada, ela vê apenas as qualidades no outro, não vê os defeitos. Depois que o casal já está junto há mais tempo, que os níveis de ocitocina vão caindo, aí o que acontece é que tu começa a ficar incomodado com as imperfeições que o cônjuge, né, que a outra pessoa apresenta. É justamente por causa dessa queda dos níveis de ocitocina. Então, a partir dessa faixa etária, obviamente a gente vai começar a ter uma redução, e isso é fisiológico, isso é previsto pela natureza. E o terceiro hormônio seria a testosterona. Os níveis de testosterona no homem são muitas vezes maiores do que na mulher. É por isso que a gente vê que o libido do homem, o desejo sexual no homem, de forma geral, é muito maior do que na mulher. Então, um ponto que precisa ser frisado aqui. A testosterona, ela passa pela pele, ela também se transfere no contato pele a pele. Então, se o marido, o companheiro, estiver com níveis de testosterona baixa, a libido da mulher também vai cair. Então, resumidamente, se está ocorrendo um descompasso entre o desejo sexual libido da mulher e do homem no casamento, o recomendado seria que se avaliasse a possibilidade de modulação hormonal, uma vez que a quase totalidade dos casais apresentam só dois tipos de problema. Ou é problema financeiro ou é problema sexual. As pessoas, o casal maduro, ele não vai ficar brigando por pia de louça na cozinha ou porque botou um papel de parede da cor que um que gostou e outro não gostou. Se começa a ter esse tipo de discussão com coisa pequena, com coisa mesquinha, via de regra o problema é aí. Se não é financeiro, é sexual. Se a questão sexual pode ser trabalhada, então é um ponto em que se deve ajustar para manter o relacionamento estável, o casamento, a família como um todo. Bom, no vídeo de hoje que eu tinha para trazer é sobre isso. Se quiser mais informações em respeito à modulação hormonal em mulheres, como por exemplo os tipos de hormônio que se usa, a diferença entre modulação hormonal e reposição hormonal ou qualquer outra dúvida relacionada, coloca aqui nos comentários. Ou se tiver algum outro assunto que também seja do interesse, em que nós citamos rapidamente aqui pelo vídeo, também coloca aqui embaixo nos comentários que a gente providencia um vídeo a respeito. Por hoje era isso.